Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Com auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, o nosso grupo, em nome de toda a Cavile, agradece por nos receberem em seus lares. A nossa equipe está composta pelos irmãos Elisete, com a prece inicial, Marcos, com a leitura do capítulo de hoje, do livro Caminho, Verdade e Vida, Ney e Elisete, seguindo com as reflexões do mesmo. Vamos emanar boas energias para levar luz e conforto aos nossos lares materiais e espirituais, bem como toda a espiritualidade protetora presente, onde quer que se encontre, na harmonização dos lares e frutificação das águas. Lembramos que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Solicitamos a nossa irmã Lisete para conduzir a prece inicial. Pai de infinita bondade, sou muito grata por estar mais um encontro do nosso Evangelho. Agradeço, Pai, pela oportunidade de poder estar aqui e junto com nossos irmãos e com o auxílio da espiritualidade amiga, podemos levar um pouco de nossos estudos e juntos aprender a evoluir. Como uma criança que vem a esse mundo para crescer e evoluir, nós também precisamos da fé para caminharmos para a nossa evolução. Peço proteção e inspiração para levar sempre a palavra do nosso Mestre Jesus a todos que buscam essa luz. Mãe Maria de Nazaré, nos proteja com seu manto sagrado. Que assim seja. Hoje nós faremos a leitura e reflexão do capítulo 151 do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. Mocidade. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Paulo, segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Quase sempre os que se dirigem à mocidade lhe atribuem tamanhos e poderes que os jovens terminam em franca desorientação. Enganados e distraídos, costuma-se esperar deles a salvaguarda de tudo. Concordamos com as suas vastas possibilidades, mas não podemos esquecer que essa fase da existência terrestre é a que apresenta maior número de necessidades no capítulo da direção. O moço poderá e fará muito seu espírito envelhecido na experiência não desamparar no trabalho. Nada de novo conseguirá erigir, caso não se valha dos esforços que lhe precederam as atividades. Em tudo, dependerá de seus antecessores. A juventude pode ser comparada à esperançosa saída de um barco para a viagem importante. A infância foi a preparação. A velhice será a chegada ao porto. Todas as fases requisitam as lições dos marinheiros experientes, aprendendo-se a organizar e a terminar a viagem com o êxito desejável. É indispensável amparar convenientemente a mentalidade juvenil e que ninguém lhe ofereça perspectiva de domínio ilusório. Nem sempre os desejos dos mais moços constituem o índice da segurança no futuro. A mocidade poderá fazer muito, mas que siga em tudo a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Bom, no texto aqui, o Emmanuel, ele trata de um assunto que é muito corriqueiro
da gente refletir, que é a mocidade. E aí, o entendimento que eu busquei é baseado na realidade que a gente observa. Quer dizer, referir-se à mocidade, na maioria das vezes, nós colocamos a nostalgia acima da razão. E isso faz com que esqueçamos que no plano espiritual somos a continuidade de experiências passadas. Apesar de fazermos referência à mocidade sempre pelo vigor e pela energia desta fase, precisamos ter a consciência de que esta fase é a que mais necessita do apoio e da direção dos mais experientes. Ou seja, devemos sempre, mas sempre mesmo, ter em mente o aspecto espiritual. A mocidade, ela só será virtuosa se aqueles espíritos que lhe antecederam estejam no seu amparo na sequência evolutiva daquele espírito que se encontra encarnado. É deste amparo virtuoso dos espíritos antecessores que o jovem necessita, e necessita muito, para a caminhada digna, exitosa e cheia de esperança na evolução espiritual. Essa evolução e esse comportamento sempre deverá ser balizado nos princípios da justiça, da fé, do amor e da paz, por aqueles que já evoluíram e que o antecederam, seguindo os conceitos, seguindo os exemplos do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Emmanuel, ele trata da juventude como, de fato, a gente percebe, porém, ele tenta deixar claro da importância da gente não perder de vista o aspecto espiritual. Em cada jovem, em cada moço, existe toda uma trajetória espiritual que vem acompanhando ele no decorrer das vidas passadas. Dando prosseguimento à nossa reflexão, fazendo uma analogia da mocidade feita por Emmanuel como esperançosa saída de um barco para uma viagem muito importante. E é muito interessante e profunda, porque existe uma preparação à infância em que os cuidados com o povo é extremamente providencial. O espírito renasce sem as lembranças do passado, então os pais ou familiares e professores trabalham para fortificá-la moralmente e intelectualmente, com ideias e atitudes novas que o fortalecerão para que esta viagem na sociedade até o desencarne, dependendo da preparação para fazer uma viagem segura, uma caminhada segura também. Durante a viagem, o jovem necessitará de assistências dos mais experientes, para que siga em segurança e nunca à deriva. Isto é, se não tiver uma bússola e alguém que mostre opções de rotas seguras, os jovens poderá seguir ao vento e encontrar com as opções mais arruinadoras dessa viagem. Pois bem, devemos ao Espiritismo a importante notícia de que nossas existências fazem parte de um longo processo em que passado, presente e futuro se apresentam entrelaçados como elos de uma mesma corrente. É natural, portanto, que os jovens de hoje revelem um idealismo e uma força de vontade, uma busca de mudanças que as pessoas de idade mais avançada geralmente não mostram, ressalvadas, evidentemente, as compreensíveis exceções.
Pois bem, analisemos todos esses fatos para seguirmos nessa jornada, ajudando esses jovens, porque é tão conhecido de todos nós e não é difícil de compreender que o jovem de hoje foi o idoso de ontem, de existências que se foram, por isso, naturalmente, sem ter lembrança alguma do passado. E que temos também a responsabilidade pelas nódoas, pelos erros, pelos crimes que fizeram com que a sociedade terrena chegasse à condição em que nos encontramos. A juventude representa a fase importante para o desenvolvimento do espírito. Enquanto ser reencarnante em processo de aprimoramento, o jovem trilha os caminhos que o convidam continuamente para o autoconhecimento, a escolhas de atitudes alinhadas aos seus objetivos e ideias, comprometendo-se com uma opção mais consciente da vida. Mediante aos desafios da atualidade, a mensagem de Jesus à luz do Espiritismo representa um roteiro seguro e convida o jovem igualmente a assumir como tarefeiro do bem e colaborar na construção de um mundo mais novo. Que saibamos dar as melhores opções para os nossos jovens e que as suas viagens sejam mais seguras e maduras possíveis, para que ao chegar ao porto de suas vidas tenham mostrado todos os seus trabalhos com espírito de altivez e generosidade, bem como com o sentimento de deveres superiores cumprido. Aos maduros, desejo que a nossa viagem esteja segura para aportarmos em um porto seguro. Como já foi bem colocado pelo Marcos e pelo Ney, vou colocar um pouquinho do que eu entendi assim, do texto e um pouco de conhecimento. Quando prestamos atenção nos jovens, alguns parecem mais velhos quanto à responsabilidade, buscam agir e pensar no futuro. Já outros, você percebe que não tem o mesmo ideal, não querem adiantar nada. Na verdade, querem continuar jovens para sempre. Mas nós também já passamos pela mocidade e nossas atitudes, talvez, foi para o lado da evolução, pode ter a ver com os nossos passados, de outras vidas, onde mesmo não lembrando de nada, mas parece que já passamos por isso antes. Tem jovens que você percebe que tem um espírito mais velho, e ali o comportamento já é para o crescimento, já vem com uma bagagem de conhecimento, e você acaba aprendendo até com eles. Outros, já menos desenvolvidos, onde você precisa auxiliar, orientar, mesmo que eles não aceitem, não podemos desistir, não tentar mudar eles radicalmente, mas ficar próximo e fazer o possível para que eles consigam enxergar que com tais atitudes eles não vão progredir, não vão evoluir. Os nossos jovens são os espíritos que vieram para a nova era, a nova fase que está chegando, e o nosso dever é ter um olhar de carinho, de amor e de paciência, que tudo tem seu tempo. Devemos respeitar o tempo dos jovens, devemos cuidar para não colocar todas as expectativas, as responsabilidades para mudar esse mundo.
que precisamos estar perto e caminhar junto. E ensinar pelo exemplo, andar pelo caminho dos ensinamentos de Jesus, tentar colocar a religião próximo deles também, o mais próximo de Jesus, de Deus, da palavra dele, tentar orientar, mas não forçar, porque isso já vem deles, eles já vêm pronto com a missão, eles só precisam tentar clarear um pouco, viver, na vivência eles vão aprendendo o que está certo, o que está errado, e depois, chegando na nossa idade, uma bagagem maior, eles vão conseguir a mudança que a gente tanto espera. É fundamental, como os nossos irmãos me colocaram, esse alicerce seguro, começando na infância, né, durante a adolescência, para que essa fase de transição, conflitos que muitos encontram na fase da mocidade, porque há muita mudança física como psicológica, então que essa fase seja mais serena. Então é necessário esse preparo, é necessário instruirmos bem os nossos jovens. Devemos lembrar que o espírito, como Emmanuel bem destacou, já passou por várias experiências e também traz os vícios. Então é necessário, né, essa educação moral, para que na fase adulta possa lidar com as situações difíceis com segurança e sabedoria. E precisamos refletir, né, essa grande responsabilidade, tanto de pais, dos familiares, como os educadores também, nessa missão de conduzir o jovem no desenvolvimento do idealismo. Como bem o Ney destacou, os jovens, eles precisam saber que devem assumir essas responsabilidades. E como Elisete também bem destacou, nós podemos aprender muitos com os jovens, né? Não somente nós temos as nossas experiências, mas muitos espíritos são muito mais evoluídos que nós. Então, esses espíritos estão vindo também para ajudar a nossa evolução. Então, é necessária a humildade para essa troca de experiências. E que a oração esteja presente no nosso dia a dia para recebermos o auxílio dos irmãos de luz, para auxiliar-nos e nos inspirar nesse trabalho de educar com sabedoria, que possamos seguir o Evangelho, né, como farol em nossa caminhada. Com os entendimentos tão bem explanados por nossos irmãos, vamos interiorizar o que nos foi apresentado, refletindo intimamente por alguns instantes. Elevemos os nossos pensamentos a Deus e com o auxílio dos Espíritos de luz, que possamos ter paz e harmonia para todos que estão conectados conosco neste momento de amor, bem como a emissão das boas energias para os nossos familiares, irmãos encarnados e aqueles que se encontram no plano espiritual. Por fim, pedimos ao nosso Mestre Jesus e aos irmãos das correntes médicas do espaço que coloque em nossas águas os fluidos astrais, vitais e espirituais, a que cada um necessita para curar todas as enfermidades físicas, emocionais e espirituais,
proporcionando saúde, vitalidade, equilíbrio e forças nos trabalhos do bem. Agradecemos mais uma vez ao nosso Criador, nosso Mestre Jesus, por essa oportunidade de cada evangelho aprender seus ensinamentos. Agradecemos nossos irmãos pela proteção, pelas boas energias que recebemos e o auxílio que temos no nosso dia a dia. Agradecemos pela nossa saúde, emanamos neste momento muita luz para todo o nosso planeta, e que assim seja.